O Banco Central brasileiro apresentou recentemente a sua moeda digital, seguindo aí uma moda nos bancos centrais, né, de anúncio de moedas digitais, pelo menos estudos dessas moedas digitais, ou já lançamento delas. Eu creio que pouca gente percebeu ainda o nível de ameaça às liberdades individuais, especialmente a liberdade financeira, que esse tipo de instrumento oferece. Eu fiz um texto, postei no Twitter sobre o assunto e fiquei surpreso com a repercussão, né? Teve muita repercussão. Então eu queria compartilhar aqui com você este raciocínio. Poucos instrumentos ameaçam mais a liberdade individual do que moedas digitais emitidas por bancos centrais, como a Drex, anunciada pelo Banco Central do Brasil. Nas palavras de Augustin Carstens, diretor-geral do BIS, uma espécie de banco central dos bancos centrais, abre aspas, nós não sabemos quem está usando uma nota de $100 hoje. A maior diferença com a CBDC, que é o termo em inglês para Central Bank Digital Currency, ou moeda digital emitida por Banco Central, é que os BCs terão controle absoluto nas regras que determinarão o uso da moeda e a tecnologia para fazer tais regras valerem. Fecha aspas, né? Veja que ele coloca isso como uma coisa positiva. Ou seja, caso essas moedas sejam adotadas, na prática ninguém será mais dono do seu dinheiro, mas terá uma autorização de uso desses valores. Já foi revelado que a Drex, a moeda digital brasileira, já traz no seu código a possibilidade de congelamento imediato e até mesmo de cancelamento. Alguém pode alegar que esse tipo de controle já existe. Por exemplo, através de uma ordem judicial dada, o BC envia bloqueio de contas ou de valores para instituições financeiras e deixa então esses valores indisponíveis, até que seja eventualmente desbloqueado esse valor por uma nova ordem judicial. Porém, há a possibilidade de utilização de dinheiro físico, o que impede o controle desses recursos e gera a possibilidade de transações anônimas. Além disso, o processo de bloqueio judicial requer uma série de etapas e participação de várias instituições, enquanto o controle da moeda digital seria muito mais rápido e direto. Com a moeda digital, o governo saberá em tempo real o que você está fazendo com os recursos e com quem você está transacionando. Sem dúvida, isso pode ser uma ferramenta de combate ao crime, mas por outro lado produz o grave risco de autoritarismo. Caso você não tenha percebido, há uma onda autoritária em curso, não apenas no Brasil, em que até mesmo a mera expressão de certas ideias está sendo tratada como crime, enquanto crimes reais, como corrupção e lavagem de dinheiro, são tratados como atividades ilegais dependendo do partido, dependendo de quem pratica, não é mesmo? E a gente vê crimes muito mais pesados, né? Tráfico internacional de drogas, outras atividades criminosas gigantescas, sendo de uma certa forma protegidas aí pelas autoridades. Hoje mesmo eu vi uma decisão judicial que anulou uma apreensão de mais de 900 quilos de cocaína. A gente está vendo habeas corpus aí para líderes dos maiores grupos criminosos. Então, a lei é algo, né? Nós temos a lei, e nós temos a interpretação da lei, e nós temos a aplicação da lei. E na prática, o que a gente está vendo é uma politização da justiça e até mesmo a captura de parte do legislativo, do executivo e do judiciário por esses grupos criminosos. Tivemos ontem mesmo o assassinato de um candidato a presidente no Equador por um grupo desse tipo. A América Latina em especial, nós temos países virando narco-estados. O maior exemplo disso é a própria Venezuela. Observamos até mesmo em democracias maduras como a canadense um ataque frontal ao direito de protesto, como ocorreu no caso do Comboio da Liberdade. Canadenses protestaram contra as medidas implementadas pelo governo durante a pandemia, como lockdowns e vacinações forçadas. O governo canadense baixou lei marcial
e usou o bloqueio de contas bancárias como principal instrumento de pressão sobre os manifestantes. Caso a moeda digital já estivesse implementada, o controle seria muito mais rápido e efetivo. Aqui não vem ao caso se você é a favor ou foi a favor ou não dessas medidas. A questão aqui é o direito ao protesto, o direito às pessoas não concordarem com medidas tomadas pelos governos e poderem protestar contra essas medidas, né? Essa é a base da democracia. E mesmo um país como o Canadá, a gente viu esse direito sendo usurpado, né? E para quem acredita que as criptomoedas, né, são uma solução imediata para isso, até mesmo no caso do Comboio da Liberdade, criptomoedas custodiadas em exchanges, né, em bancos digitais, acabaram sendo alvo também de bloqueio. O que ficou a salvo foi aí as criptos que não estavam nesse tipo de custódia. Se quisermos ter uma ideia de qual regime poderemos alcançar com esse tipo de moeda, é só dar uma olhada para a China, que tem implementado um outro tipo de instrumento de controle chamado de Sistema de Crédito Social, associado a mecanismos de reconhecimento biométrico. Nesse sistema você ganha pontos por ser um bom cidadão. Entra como critério sua ficha criminal, suas finanças, notas escolares, hábitos de saúde e especialmente o seu comportamento nas redes sociais. Falar mal do governo é algo grave, que retira vários pontos da sua nota de crédito social. É um negócio tão autoritário que você ter contato, você conversar pela internet com uma pessoa que tem um crédito social baixo pode diminuir o seu próprio crédito social. Tem um episódio de Black Mirror que mostra um pouquinho como é que é essa realidade, só que a gente não precisa nem ir para ficção. Na China isso já está em implementação hoje. Quem tem uma nota de crédito baixa pode perder aí o acesso ao crédito financeiro para comprar uma casa ou um carro, perde o acesso ao ensino superior, por exemplo. E nos casos mais graves, a pessoa não pode nem mesmo utilizar serviços públicos como serviço de transporte. Há relatos de pessoas impedidas até mesmo de entrar na sua própria casa. Com a implementação da moeda digital, tal controle passa a ser feito diretamente no meio de pagamento. O governo pode definir, por exemplo, que certas pessoas podem utilizar os seus recursos apenas para comprar comida, sem acesso a nenhum tipo de entretenimento. É a prisão sem muros perfeita, que nem mesmo George Orwell chegou a imaginar. Fale mal de uma autoridade e você perde direito à cervejinha. Volte a falar bem, volte a apoiá-la, né? E o final de semana estará garantido. Zhu Dagung, diretor assistente do Banco Central da Indonésia, afirmou que as moedas digitais oferecerão uma alternativa às criptomoedas. É praticamente certo que os governos buscarão banir o uso de criptos assim que a moeda digital esteja em funcionamento, ou seja, isso já está sendo pensado como uma alternativa ao Bitcoin e outras criptomoedas. Outro risco é operacional. Enquanto as criptos operam em sistemas descentralizados, mais resistentes aos ataques cibernéticos, as moedas digitais, por definição, operam através de um sistema centralizado, muito mais frágil. Hoje, a maior parte das moedas já são transacionadas de forma digital, mas em sistemas descentralizados independentes. Por exemplo, quando você tem lá uma conta corrente num banco, né, o que você tem de moeda não passa de um registro no banco de dados. É já uma moeda digital, só que está custodiada numa instituição financeira específica, né? Há várias instituições que você pode custodiar e assim por diante. No caso de uma moeda digital emitida por Banco Central, a custódia está direta lá no Banco Central que cria o dinheiro. Por conta da ameaça que a moeda digital oferece à privacidade e à liberdade econômica, vários estados americanos estão em processo de proibir o seu uso, como a Flórida. Não por acaso, são estados controlados por republicanos. Já os democratas, cada vez mais enamorados de ideias autoritárias, são entusiastas da implementação desse novo sistema. Até mesmo o presidente do Fed, o Jerome Powell, já se posicionou contra a sua implementação. Abre aspas, nós não queremos um mundo em que um governo enxerga em tempo real cada transação que qualquer pessoa faça utilizando moeda digital. Fecha aspas. Né? Tal mundo nada mais seria que um grave pesadelo autoritário. No caso brasileiro, um aspecto positivo
é que a moeda digital, né, a Drex aí, funcionaria num primeiro momento só para transações entre instituições financeiras. Não funcionaria para o cliente final. Então, nós teríamos aí algum nível de proteção. Mas pode ser apenas o primeiro passo para a implementação de uma moeda digital de uso final. Tá? Existem outros riscos aí que nós podemos mencionar. Além da possibilidade de você definir como as pessoas devem utilizar a moeda, ainda pode ser implementado algum tipo de política monetária bem heterodoxa, como, por exemplo, juros reais muito negativos, ou seja, ao invés de ganhar uma renda tendo um dinheiro depositado lá no Banco Central, você pode perder esse dinheiro, não deixa de ser uma espécie de confisco. E pior, né? Tem alguns economistas aí que ventilam a possibilidade de você ter um dinheiro com um marcador de tempo. Se você não gastar esse dinheiro até determinado momento, você perde. Isso para incentivar o consumo, por exemplo. Enfim, nós ficaríamos à mercê de autoridades monetárias, de governos que estão cada vez mais autoritários. Eu creio que a melhor solução seria simplesmente banir esse tipo de ideia, como a Flórida, por exemplo, está fazendo, né? Proibindo a implementação de uma moeda digital emitida por Banco Central. O Banco Central anunciou a marca da primeira moeda digital do Brasil. Chamada de Drex, a moeda ainda está em teste e vai ser operada pelo próprio Banco Central. A expectativa é de que ela seja lançada até o fim de 2024. E na mesma hora, o presidente Inácio, que é o presidente do Brasil, ele luta para que os BRICS tenham a sua moeda digital. Eu sonho em que a gente tenha uma moeda, sabe, entre os nossos países para que a gente possa fazer negócio sem precisar ficar dependendo do dólar. Até porque o dólar, só um país tem a máquina de rodar dólar e esse país faz o que quiser, sabe, com dólar. E não é possível que a gente não tenha, sabe, mais liberdade para fazer negociação. Let me start off by saying, President Lula, don't worry, when we have the BRICS meeting, the issue of currency is top on the agenda, so we are going to discuss it. A Rússia disse nesta quinta-feira que o BRICS, grupo das economias emergentes do qual o Brasil faz parte, se fortaleceria com a expansão do bloco. A fala se refere a uma observação do presidente Lula. O presidente Lula afirmou nesta quarta-feira que é a favor da ampliação do grupo dos BRICS. Para ele, a inclusão de novos países em desenvolvimento, como a Argentina, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, seria bem-vinda. E os BRICS estão abrindo as suas portas